capítulo 33, como os verdadeiros servos agem. Quem quiser ser o maior deve se tornar servo. Marcos 10, 43. Vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Mateus capítulo 7, versículo 16. Servimos a Deus ao servir os outros. O mundo define grandeza em termos de poder, posses, prestígio e posição. Se puder exigir que as pessoas o sirvam, você conseguiu chegar lá. Em nossa cultura egoísta, com sua mentalidade do eu primeiro, agir como servo não é uma noção apreciada. Jesus, entretanto, mediu a grandeza em termos de serviço e não em termos de posição social. Deus avalia nossa grandeza pela quantidade de pessoas que servimos, não pela quantidade de pessoas que nos servem. Isso é tão oposto à ideia de grandeza do mundo que é difícil compreender, quanto mais praticar. Os discípulos debatem sobre quem merecia a posição de maior destaque e 2000 anos depois, líderes cristãos ainda fazem manobras em busca de posição e proeminência nas igrejas, denominações e organizações para-eclesiásticas. Milhares de livros têm sido escritos sobre a atividade do líder, mas poucos sobre a atividade do servo. Todos querem liderar, mas ninguém quer ser servo. Preferimos ser generais a ser soldados rasos. Até mesmo os cristãos querem ser líderes servos e não apenas simples servos. Mas ser como Jesus é ser servo. Foi assim que ele chamou a si mesmo. Embora conhecer a forma seja importante para servir a Deus, ter o coração de servo é ainda mais importante. Lembre-se, Deus o formou para servir e não para ser egoísta. Sem o coração de servo, você será tentado a empregar mal sua forma, usando-a para vantagens pessoais. Você será também tentado a usá-la como desculpa para se eximir de satisfazer algumas necessidades. É comum que Deus teste nosso coração, pedindo-nos que sirvamos em modalidades para o qual nós não somos habilitados. Se você vir um homem caído em uma vala, Deus espera que você o ajude e não que diga: não tenho dom de misericórdia ou assistência. Embora não seja dotado para uma tarefa em particular, você pode ser chamado a realizá-la se ninguém mais com o talento em questão estiver por perto. Seu ministério principalmente deve ser exercido na esfera de sua forma, mas seu ministério secundário é em qualquer lugar em que você seja necessário no momento. Seu ministério principal deve ser exercido na esfera de sua forma, mas seu ministério secundário é em qualquer lugar em que você seja necessário no momento. Sua forma revela seu ministério, mas seu coração de servo revelará sua maturidade. Não é necessário nenhum talento especial para ficar após uma reunião e coletar lixo e empilhar cadeiras. Qualquer um pode ser servo. Caráter é a única coisa necessária. É possível servir na igreja durante toda uma vida sem jamais ter sido servo. Deve-se ter o coração de servo. É possível servir na igreja durante toda uma vida sem jamais ter sido servo. Deve-se ter o coração de servo. Como você pode saber se possui coração de servo? Jesus disse: vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Os verdadeiros servos estão à disposição para servir. Eles não preenchem seu tempo com outras atividades que possam limitar sua disponibilidade. Querem estar prontos a servir imediatamente quando são chamados. Semelhante ao soldado, o servo deve estar sempre pronto para o dever. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Se você só serve quando lhe é conveniente, então você não é um servo de verdade. Verdadeiros servos fazem o que é necessário, mesmo quando é inconveniente. Você está disponível para Deus a qualquer momento? Ele pode estragar seus planos sem que você fique ressentido. Como servo, você não pode ser seletivo sobre quando e onde irá servir. Ser servo significa desistir do direito de controlar sua agenda e permitir que Deus a interrompa sempre que precisar. Se ao início de cada dia você relembrar que é servo de Deus, as interrupções não serão muito frustrantes, pois sua agenda será formada por qualquer coisa que Deus quiser colocar na sua vida. Os servos veem interrupções como compromissos divinos para o ministério.
e ficam felizes com a oportunidade de servir na prática. Os verdadeiros servos prestam atenção às necessidades. Os servos estão sempre atentos às formas de ajudar os outros. Quando vem uma necessidade, agarram a oportunidade de auxiliar, exatamente como a Bíblia ordena. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Quando Deus põe alguém em situações de necessidade bem à sua frente, Ele está lhe dando a oportunidade de crescer como servo. Repare que Deus diz que as necessidades de sua família na igreja devem ter preferência, não devem ser colocadas no fim de sua lista de coisas a fazer. Deixamos escapar muitas oportunidades para servir quando nos falta sensibilidade e espontaneidade. Grandes oportunidades para servir nunca duram muito, elas passam rapidamente e algumas vezes nunca voltam a ocorrer. Você provavelmente terá apenas uma chance de auxiliar aquela pessoa, então aproveite a oportunidade. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudá-lo hoje. John Wesley foi um fantástico servo de Deus. Seu lema era: faça tudo o bem que puder, com todos os recursos que dispuser, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, sempre que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Isso é grandeza. Você pode começar procurando pequenas tarefas que ninguém quer fazer. Faça essas pequenas coisas como se fossem grandes coisas, pois Deus está observando. Os verdadeiros servos fazem o melhor que podem com o que têm à mão. Servos não dão desculpas, não deixam para a última hora, nem esperam circunstâncias melhores. Nunca dizem, um dia desses, ou quando for a hora certa. Simplesmente fazem o que precisa ser feito. A Bíblia diz: se você ficar esperando as condições perfeitas, nunca fará nada. Deus espera que você faça o que puder com o que você tem e onde quer que você esteja. Um serviço não tão perfeito é sempre melhor do que o melhor das intenções. Uma razão que impede muitas pessoas de servir é que elas temem não serem boas o suficiente para servir. Acreditavam nas mentiras de que servir a Deus é somente para pessoas altamente talentosas e bem-sucedidas. Algumas igrejas fomentaram esse mito ao tornar a excelência um ídolo, o que faz as pessoas com talentos comuns hesitarem em se desenvolver. Você deve ter ouvido alguém dizer: se isso não pode ser feito com excelência, não o faça. Bem, Jesus nunca disse isso. A verdade é que quase tudo que fazemos é feito de modo deficiente quando começamos a fazer. É assim que aprendemos. Na igreja de Sarebec, praticamos o princípio do suficientemente bom. Não precisa ser perfeito para Deus usar e abençoar. Preferimos envolver milhares de pessoas normais no ministério do que ter uma igreja perfeita dirigida por uma pequena elite. Os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com igual dedicação. O que quer que façam, os servos o fazem de todo o coração. O tamanho da tarefa é irrelevante. A única questão é: ela precisa ser feita. Você jamais chegará a um estágio na vida em que será importante demais para ajudar em tarefas servis. Deus jamais irá eximi-lo do que é trivial. É uma parte vital no currículo do seu caráter. A Bíblia diz: se você pensa ser muito importante para ajudar alguém nesse estado, está na verdade enganando a si mesmo. Você é realmente insignificante. É nesses pequenos serviços que crescemos à semelhança de Cristo. Jesus se especializou em tarefas servis que todo mundo tentava evitar: lavar pés, ajudar crianças, preparar o café da manhã e servir leprosos. Nada estava abaixo dele, porque ele veio para servir. Não foi apesar da sua grandeza que ele fez essas coisas, mas por causa dela, e ele espera que sigamos seu exemplo.